Muito boa tarde, amigos do esporte. Está começando mais o programa Turma da Bola, Turma do Esporte, aqui no Canal 9. Nos destaques de hoje, vamos falar do Sub-19 do Vitória, que é destaque internacional. Copa do Brasil, rubro-negro baiano vai enfrentar a equipe do misto. Já começa a Copa do Brasil para o Vitória. E amanhã é dia do Bahia também estrear no Maranhão. Enfim, os destaques também da Taça Libertadores América. Todas as informações do esporte você acompanha a partir de agora aqui no Canal 9, instante só. Hotel Alamar, com vista à Praia dos Coqueiros na Orla de Salvador. Toda estrutura para fazer da sua estadia um retorno garantido, com espaço único especialmente planejado e uma estrutura perfeita para o seu lazer, conforto e descanso. Auditório dentro de um ambiente climatizado e aconchegante, piscina, bar, restaurante e salão de beleza. Hotel Alamar, Avenida Otávio Mangabeira, Jardim de Alá, Salvador. Reservas 71 3017 6030. Hotel Alamar. Meu nome é Camila Pitanga, sou enfermeira e vim aqui para dizer que as florestas são parte da identidade brasileira. Nelas vivem animais e plantas que são a cara do Brasil. E da nossa imagem, a gente cuida. Por isso eu quero a lei do desmatamento zero. A responsabilidade de preservar essa riqueza de todos nós. E é isso que nós queremos. Eu também me chamo Camila Pitanga, sou atriz e eu assinei pela lei do desmatamento zero. Essa causa também é sua. Assine e proteja nossas florestas. Restaurante Velas de Sá, o maior e mais variado buffet livre da cidade, também com comida quilo e à la carte, rodízio de pizza, com todos os sabores diariamente a partir das 6:30 da tarde. Ambiente climatizado, excelente localização, Jardim de Alá, em frente aos Coqueiros, 3013-1004. De volta no Canal 9, aqui o programa Turma do Esporte, Turma da Bola. E temos aqui os nossos convidados de hoje, Lula Pereira e Carlos Amadeu, com o Sub-20 do Vitória. Foi destaque no torneio internacional, no torneio internacional San Sebastián. É isso mesmo? Na Espanha. Tá aqui Carlos Amadeu, mas Lula Pereira aqui conosco também. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, amigo do esporte. Vitória só elogios, né? Dente de leite, leitinho, profissional, amador, juvenil, sub-15, 16, 17, 18, 19, só elogio para Vitória. Bahia, a gente, depois da tempestade, vem a tempestade maior ainda, que o Bahia contratou o Papai Joel. Jair Abamor não gostou, metade da torcida não gostou, eu não sei se no percentual de aprovação, de aceitação, ele teria 50% de aprovação, mas a diretoria do Bahia quer. Ainda bem que não trouxe Evaristo, ou não trouxe o Arthurzinho. E Evaristo ainda tem atividade? Não, ele pegou Joel sem atividade, podia pegar qualquer um. Mas esperar para ver. Isso que a gente vai fazer a partir de agora, que o Bahia joga amanhã e o Vitória joga hoje. Paulo. Carlos Amadeu aqui com a gente, boa tarde, seja bem-vindo, Amadeu. Parabéns, né, pelo torneio lá na Espanha, que é dia 1º de abril, não é isso? O Dia Internacional da Verdade. Não é mentira não, mas o Vitória foi destaque. Parabéns para você, os meninos, o Sub-19 do Vitória. A gente tem acompanhado o seu trabalho e sabe a responsabilidade que você tem, a eficiência, a capacidade de fazer desses garotos tirar tudo que tem e aí trazendo aí esse caneco lindo aqui para a Bahia. É isso aí, boa tarde, Paulo, boa tarde, Lula, é um prazer estar aqui com vocês nesse programa, mais um canal que se abre para o esporte baiano, né? A gente fica satisfeito com isso. E mais uma vez a gente teve a oportunidade de participar de um torneio importante, tradicional na Espanha, são 29 anos de torneio, naquela região do País Basco, né? É uma região bela, uma região muito bonita e a gente representou muito bem o nosso estado, o nosso clube e sobretudo o nosso país, né? Não só na questão do título, mas sobretudo na questão comportamental. Foi a equipe que ganhou também, além da competição, ganhou o melhor atleta, ganhou o melhor técnico, ganhou a equipe Fair Play. Então isso a gente fica muito contente, muito gratificado, porque o trabalho que a gente vai fazendo, isso vai surtindo efeito em termos educacional também. Você ganhou como melhor técnico da competição, né? Você fala pra gente o seu currículo, há quanto tempo você vai militando dentro do futebol, né? A gente sabe que são inúmeras conquistas, né? Mas
ter esse tempo todo, esse longo da sua história, você vai dizer pra gente, e a função de revelar jogador, né? Como é que é isso para o técnico, principalmente quando vê os jogadores chegar lá ao ápice de sua carreira? Bom, Carlos Amadeu é uma pessoa que começou a carreira como atleta, né, de futebol profissional na equipe rival no Bahia, passou pelo Galícia, depois retornou para o Bahia, fazendo parte daquele grupo campeão brasileiro de 88. Encerrou a carreira de atleta profissional de forma precoce e começou a trabalhar com futebol de forma imediata, já que cursava, paralelo ao futebol, a faculdade de educação física, né? E comecei no Vitória, tendo minha primeira oportunidade, em 91, trabalhando como preparador físico, em 92 comecei minha carreira como técnico, né? E foram 5 anos no Vitória, depois mais 5 ou 6 no Bahia, chegando até a equipe profissional e agora retornando, depois de um longo tempo fora do Vitória, acho que foram 17 anos, retornei em 2009 e esses últimos anos foi muito gratificante porque além de muitas conquistas, nós já tivemos inúmeros jogadores, né? Começando com Elkson, brilhando no cenário nacional, né? E no passado, Vampeta, Alex Alves, Paulo Isidoro, né? Inúmeros atletas, o próprio Flávio, que hoje trabalha com a gente, João Paulo, que é o nosso coordenador, foi nosso atleta também na equipe do Vitória, o próprio Luiz Alberto e Marcelo Nicasso, que hoje estão na equipe profissional, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto na formação. O Luiz Alberto foi eu que aprovei lá no Bahia. Então, assim, a gente fica muito satisfeito, é muito gratificante para um treinador ver seus atletas, ou aqueles atletas que tiveram oportunidade. Eu não me arvoro a dizer que eu revelei ninguém, porque todos esses atletas, primeiro eles têm a qualidade deles, depois eles passaram por outros formadores também. Então seria muito egoísmo da minha parte dizer... Então você faz parte da lapidação. Justamente, a gente faz parte desse contexto, da formação desse atleta, contribuímos de alguma forma e a gente fica muito satisfeito de ver o sucesso, como eu estou vendo aí de nosso lateral direito, que hoje está no Barcelona, né? Daniel Alves, que é um jogador que passou por nossas mãos também. Então a gente fica muito contente em ver o sucesso de todos esses atletas. Então você tem uma história, tanto no Bahia, quanto também no Esporte Clube Vitória. Agora, falando, antes de entrar mais na sua carreira, né? Dos atletas que passaram também, que você ajudou a lapidar, mas esse torneio na Espanha, né? Basicamente é aquele mesmo grupo que participou da Copa de Julho, 94, 95, a idade, mais ou menos o ano é esse? É essa galera ou enxertou mais alguma coisa? Bom, sempre o público pergunta diferente. Fez aquele mesmo grupo que disputou a Copa do Brasil, vamos lá. Copa do Brasil, a base daquele time eram de atletas nascidos em 1992. Então, atletas que já estouraram a idade. Esse ano não tem mais idade de juniores. Né? É por isso que eu fui mais ou menos analisei entre 94, 93, 95. A turma que disputou o campeonato da 2 de julho, foi campeão ano passado, era sub-17, esse ano é sub-18. Então, turma nascida em 95, é o primeiro ano de juniores. 95. Então, eu fui com um time 94, 95, porque o torneio não cabia nenhum 93. Então, os 93 ficaram em Salvador, disputaram um jogo contra o Feirense, vencemos aqui por 4-2. O time foi comandado por nosso assistente, né, que trabalha junto com a gente, que é o Milton Mendes, e conseguiu a vitória aqui, enquanto a gente estava trabalhando lá com sub-18 e 19, conquistando esse torneio em São Sebastião. Como é esse trabalho de você sempre estar nos bastidores, né? Quando eu digo bastidores, no sentido de que o atleta chega nas mãos de você. Você falou que já passou o Daniel Alves, o Elkson, dentro de outros que você ajudou junto com outros profissionais. Como é trabalhar essa paciência? Porque quando vem um jogador para vocês têm que administrar um monte de coisa, né? Até questões de impacto familiar, social. Como é tirar desse jogador, principalmente aqueles que vêm de uma situação extremamente vulnerável? É justamente isso, não trabalhar apenas com a pessoa no campo, né? A gente tem que imaginar que por trás daquele atleta que está ali dentro do campo existe todo um ser humano, né? Entendendo essa formação, entendendo que existe uma família por trás, entendendo que é uma pessoa comum, que tem problemas pessoais. Quando a gente se cerca de todos esses cuidados, dentro e fora do campo, a gente consegue extrair o máximo dele dentro do campo. Não adianta eu tentar, eu já trabalhei muito assim, tentando extrair o máximo de um atleta dentro do campo sem conhecer ele de forma profunda. A história dele. Isso, e eu aprendi isso com um psicopedagogo, um psicólogo que me ensinou, foi Amador, enquanto você tentar extrair o máximo de seu atleta sem conhecer todos os porquês dele, você vai chegar só a um determinado ponto. Então hoje eu consigo atingir de uma forma muito mais profunda no momento que eu entendo toda a estrutura que estava por trás dele. Eu tenho atletas que, por exemplo, os pais são alcoólatras,
e que apanham todos os dias ou apanhavam todos os dias, ou que não tenham que comer dentro de casa. Então, quando você começa a conhecer essa estrutura, você pode auxiliar de alguma forma, não só ele, mas toda a estrutura da família, fazendo com que ele melhore o rendimento dele dentro do campo. Vou fazer uma pergunta também a respeito, vamos dar uma visão muito ampla do futebol da Bahia, né? Vamos tirar o profissional, vamos entrar dentro do quadrado que você domina, principalmente as divisões de base. A gente vê Bahia e Vitória hoje chegando sempre nas cabeças, o Bahia dando trabalho, chegando sempre próximo da final da Copa 2 de Julho, ou no final da Copa São Paulo, que é um dos principais torneios, o Vitória também faz uma participação, a Copa do Brasil, onde os dois clubes baianos chegaram entre os 4 melhores. Hoje a gente pode dizer que temos na Bahia a melhor divisão de base do Brasil, pelo fato das nossas equipes, ou uma das melhores, porque nossas equipes sempre estão chegando na ponta, né? Campeão detalhe, mas que chega. Justamente. Quando nós tivemos naquela reta final da Copa do Brasil, a mídia estava, vamos dizer, voltada para o Sub-20 em função da paralisação do Campeonato Brasileiro. Estava em férias o Campeonato Brasileiro de Série A e, consequentemente, também o Série B e C. Então se voltou todas as atenções para o Sub-20. Então naquele momento eu tive a oportunidade de dar inúmeras entrevistas e falando justamente a respeito disso, que a gente tem há 2, 3, 4 anos aí, em média, um trabalho muito bem feito na Bahia, quer dizer, ao longo dos anos muito bem feito. Nesses 4, 5 anos vem surtindo muitos frutos, não só por conta dos títulos, né? Ou por estar próximo das finais de todas as competições importantes, mas sobretudo pelo número de atletas que tem subido a equipe profissional e tem servido não só ao Vitória, mas também ao próprio Bahia. A gente tem que enaltecer o trabalho do Bahia. Às vezes o Bahia, vamos dizer assim, na mídia fica em segundo plano na base, porque o Vitória, vamos dizer, tradicionalmente, é uma equipe que sempre utilizou mais a base. As melhores campanhas do Vitória, os melhores títulos do Vitória foram com atletas da base, é diferente do Bahia. Quando você vai na história, o Bahia sempre fez melhores campanhas com jogadores contratados de fora. Então, isso historicamente, Vitória leva vantagem disso. Mas tanto Bahia quanto Vitória tem um belíssimo trabalho na base e a demonstração clara são esses últimos torneios, né? O Bahia teve uma final de Copa São Paulo, há 2, 3 anos atrás, teve agora uma semifinal. A gente chegou na final da Copa do Brasil, a gente chegou na semifinal da Copa BH e nós chegamos também na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 que acontece no Rio Grande do Sul. Então, são os principais torneios de Sub-20 e Bahia e Vitória estão sempre presentes. Evidentemente, em uma outra campanha, pode ser que fique mais atrás, mas está sempre brigando palmo a palmo com equipes que têm um orçamento na sua base de 20, 25 milhões ano, enquanto nós trabalhamos com um orçamento de 4 a 5 milhões ano. Olha, Amadeu, eu sempre digo aqui, eu sempre bato aqui, que Bahia e Vitória devem contratar não só jogadores, mas atleta de futebol. Perfeito. Porque atleta é aquele que acaba o campo e vai para sua casa descansar com a sua família. Ou se não, vai descansar de algum modo. Na sua formação, na base, que é onde tudo começa, você se preocupa com isso, com a formação do atleta, não só com o jogador de futebol? Bom, Lula, eu acho que um exemplo bem significativo foi a exclusão de Willy na final do Brasileiro da Copa do Brasil Sub-20. Naquele momento, o Willy deu um deslize de comportamento, de conduta, e que a gente achou que era muito mais importante trabalhar a formação não só dele, mas de todo o grupo, arriscando até a perda de um título, entendeu? Então eu acho que esse é o objetivo principal da base. Evidentemente, o que é que a gente precisa? A gente precisa colocar o maior número de jogadores possível a serviço da equipe profissional. Mas se eu puder colocar o maior número de atletas possível na equipe profissional, de homens, de caráter, é o que nós vamos fazer. Você foi eleito melhor treinador da Copa da Espanha. E o lateral esquerdo? O lateral direito, Guilherme. O lateral direito, Guilherme fez. Qual é a situação desse jogador hoje em dia? Bom, Guilherme é um jogador que veio há 2 anos atrás para o Vitória, veio como meia, e a gente tem uma carência no futebol brasileiro muito grande hoje, porque todo mundo quer ser meia e atacante e a gente tem uma dificuldade muito grande na descoberta do zagueiro, do lateral e principalmente dos laterais hoje. É uma carência muito grande que o futebol brasileiro tem, então a gente tem que detectar esses jogadores que têm potencial e os que estão em outras posições, trazer esses jogadores e fazer com que eles atuem ali, convencê-los primeiro. Então a gente fez esse trabalho com o Guilherme. O Guilherme é um jogador com característica de muita força, tem dificuldades ainda na linha de marcação,
é normal esse processo, é um crescimento, mas é um jogador de muita força, de uma arrancada muito forte, de dribles e de bons cruzamentos. Ontem mesmo no Bavi a gente teve um empate, um cruzamento do gol dele e o cruzamento de Léo. Foi o melhor jogador no torneio e ontem no Bavi, sem sombra de dúvidas, foi um dos principais jogadores da competição. Hoje já é o titular da equipe sub-20, que ano passado na Copa do Brasil ele era o reserva de Dimas, né? Que também é um jogador improvisado na lateral direita, que era o volante de origem, a gente trouxe para a lateral direita e o Guilherme entrava sempre no segundo tempo no lugar do Dimas ali. Dessa turma que você tem aí, que participou aí desse torneio, já se tem assim mais ou menos uma ideia de quantos devem já o ano que vem reforçar o Vitória lá no profissional? Bom, isso ou ainda é prematuro? É muito prematuro. Todos os jogadores que, vamos dizer assim, que passaram por todas as etapas e já estão a serviço do profissional. Então, por exemplo, Gabriel, Soares, Edson Magal, esses jogadores já venceram todas as etapas na base, apesar de ainda ter idade de juniores, mas são jogadores que podem estar a serviço do profissional sem nenhuma dúvida. Agora, tem jogadores que são talentosos, como o Josué, por exemplo, que o ano passado subiu de forma precoce no Campeonato Brasileiro Sub-20 por uma necessidade, mas é um jogador ainda que precisa vencer algumas etapas ainda na sua formação. E com certeza, Euler, que estava lá na equipe profissional do Vitória, eu fui uma das pessoas que mais combati Euler na equipe profissional. Pô, parece até uma incoerência. Pô, eu estou formando jogadores para a equipe profissional. O cara vai, eu estou combatendo por quê? Porque ele faltam algumas etapas. Se esse jogador fosse lançado na equipe profissional, com certeza ele seria um daqueles atletas queimados. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa transição. Graças a Deus, o Vitória é muito coerente. Caio Júnior ouviu, a direção do Vitória ouviu, e a gente retornou com esse atleta para participar desses torneios, dessas competições, para jogar mais, até porque ele era um meia esquerda que está improvisado agora na lateral esquerda, ou seja, está deixando de ser um improviso, está passando a ser uma realidade na lateral esquerda e não tinha cancha para jogar na equipe profissional. Ele agora vai adquirindo a cancha, vai adquirindo experiência internacional, participando desses torneios importantes e, consequentemente, vai estar mais fácil mais na frente para ele chegar aqui profissional. Pronto, estamos aqui com Carlos Amadeu, técnico da divisão de base do Esporte Clube Vitória. E uma pergunta que quem está em casa já está acompanhando a gente, os pais, principalmente que têm filhos adolescentes ou pré-adolescentes, a partir de que idade a criança pode, de fato, ir para um clube desse, né? A gente sabe que tem a questão da peneira, etc. Tal, muitos bons jogadores, mas não passa na primeira peneira. E a partir de que idade que se deve se preparar esse garoto para dizer, não, ele vai fazer a carreira dele como jogador de futebol? A partir de que idade? Bom, eu entendo que até 12 anos de idade é uma criança, né? De 0 até 12 anos, você tem várias faixas, vamos dizer assim, algumas etapas. De 0 a 3 anos a primeira infância, de 3 a 6 anos a segunda infância e de 6 a 12 anos a terceira infância. A partir daí você entra na fase adulta, que hoje nós temos a adolescência. Antigamente você entrava na fase adulta. Então o que acontece? Até 12 anos a criança deve brincar. É pré-adolescência. Né? Criaram isso aí, mas a gente saía antigamente de 12 anos para a fase adulta. Para assumir a responsabilidade, a menina já estava casando, por exemplo, com 12, 13, 14 anos já se casava. Lula casou aos 11 e meio. Então o que acontece? Essa garotada, na minha concepção, eles têm que ir ao clube ou à escolinha para se divertir jogando futebol. Então muitas pessoas utilizam essas crianças e botam para disputar competições e querem cobrar tática, querem cobrar técnica e querem fazer um grau de exigência acima do que eles podem possibilitar. Os pais também. Os pais, às vezes, inadvertidamente, por falta de conhecimento, uma esperança muito grande que seu filho se transforme num atleta, começa uma cobrança muito grande. Quando veste uma camisa de futebol, meu Deus do céu. Então, a partir de 14 anos, não. Ele está num processo de formação para ser um atleta. Mas até 12 anos... Já dá para preparar ele a partir de 14 anos? Já dá para preparar legalzinho, cobrar bastante, mas até 12 anos não deixar as crianças brincar um pouco. Só para você dizer sim ou não. Eu colocaria Magal no time do Vitória. Você colocaria também? Olho fechado. Muito bem. Carlos, parabéns por esse troféu. Mostra aí pra gente aí como o melhor técnico, né? E lembrando que o Vitória é o primeiro time brasileiro a participar desse torneio, né? O São Sebastián lá na Espanha. Aqui, parabéns para você, viu? Muita sorte, muita luz na sua vida. A gente sabe da sua competência, a gente torce muito por você, principalmente dos atletas que você aí vai formando. Que bom, viu? Parabéns, eu acho que é uma missão. Com certeza. Eu agradeço a participação e dizer que esse torneio também foi o primeiro país latino-americano a conquistar essa competição. É uma competição extremamente difícil, né? E tradicional, com grandes equipes.
e o Vitória representou muito bem. E agradeço muito a participação, esse espaço da gente estar conversando sobre as coisas do nosso clube. Muito bem, Carlos Amadeu, então bateu um papo com a gente, vai voltar de novo, viu, outras vezes aqui pra gente falar sobre a divisão de base. É muito bom a gente falar das divisões de base do Bahia e do Vitória, que tá de parabéns, né? A gente sabe que temos uma grande divisão de base, leia-se a gente falando no estado. Eu vou ao break e volto daqui a pouquinho falando da Copa Sul-Americana. Também vamos falar daqui a pouquinho a respeito da confusão que teve na Arena Fonte Nova, torcedores, uma cena horrível que foi destaque na mídia nacional. Então, essas informações daqui a pouquinho aqui no Canal 9. Hotel Alamar, com vista à Praia dos Coqueiros, na Orla de Salvador. Toda estrutura para fazer da sua estadia um retorno garantido, com espaço único especialmente planejado e uma estrutura perfeita para o seu lazer, conforto e descanso. Auditório dentro de um ambiente climatizado e aconchegante, piscina, bar, restaurante e salão de beleza. Hotel Alamar, Avenida Otávio Mangabeira, Jardim de Alá, Salvador. Reservas 71 3017 6030. Hotel Alamar. Meu nome é Marcos Palmeira, comerciante. Você lembra das chuvas na Serra do Rio de Janeiro? Choveu demais. Sem as árvores, a lama se espalhou e morreu muita gente. Mas não precisa ser assim. Por isso, eu assinei pela lei do desmatamento zero. A gente tem que salvar nossas florestas. Meu nome também é Marcos Palmeira, sou ator, brasileiro e também assinei. E você? Assine. Restaurante Velas de Sá, o maior e mais variado buffet livre da cidade, também com comida quilo e à la carte, rodízio de pizza, com todos os sabores diariamente a partir das 6:30 da tarde. Ambiente climatizado, excelente localização, Jardim de Alá, em frente aos Coqueiros, 3013-1004. De volta no Canal 9, antes de falar da Libertadores, estamos aqui também com Márcio Júnior. Notícia que o Brasil todo comenta a respeito da Arena Fonte Nova. 2 cadeiras quebradas, assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, vai ver as imagens. 2 cadeiras quebradas na torcida do Bahia e 19 na do Vitória, viu? Acho que foi a página ruim dessa inauguração da Arena Fonte Nova. Boa tarde, Paulo, boa tarde aos amigos, é verdade, né? A Arena Fonte Nova demorou tanto tempo para sair, e aí o torcedor eufórico para poder desfrutar de todos os benefícios da Arena, principalmente no Bavi, aí acabou se excedendo, usou demasiadamente a força e acabou quebrando 19 cadeiras. Mas isso eu acho que é questão de adaptação, Paulo, e um pouco de educação também, não tinha necessidade de ter acontecido isso. Aconteceu, agora é o torcedor ir se adequando, o equipamento está ali para ser usado com educação, é usado com cautela, porque é um modo que você tem de... Demorou tanto tempo para sair, né? E já quando sai fazer isso, o banheiro... Fazer uma situação dessa. É realmente uma cena muito, muito, muito ruim, Lula. A gente precisa... Aí se pergunta, não, vai dizer que o baiano é mal educado? Não. Porque de 40 mil 40 mil, 21 cadeiras. 21 cadeiras, então a gente não pode... Já foram identificados todas as pessoas que fizeram isso. Todas as pessoas foram identificadas. Então, é isso, né? Lembrando, você torcedor, que sábado Vitória joga na Arena Fonte Nova contra o Botafogo. 90% serão torcedores do Vitória e os gatos pingados do Botafogo, que não tem torcida. E no domingo, a do Bahia. Então, vale a pena a gente prestar atenção a respeito disso, essa forma de educação. Quer concluir, Lula? Olha, a informação que nós tivemos inicialmente, Paulo, você pode confirmar, é que no domingo não tivemos a numeração correspondente às cadeiras, né? Você tinha o ingresso número 57, mas poderia sentar na cadeira 90. No domingo agora não, ou no sábado também. Você vai para o sábado com Vitória e Botafogo, sentar na cadeira 1, porque você comprou a cadeira 1. Olha, a gente vê as imagens aí, Lula, aí os torcedores, a gente vê ali do lado da torcida do Vitória, arrancaram uma cadeira, alguns dizem que arrancaram para levar para o Barradão, né? Você vê aí, ó. Tem a imagem ali do vidro. Tem o do vidro também. É do vidro quebrado. trincado, mas eu acho que a questão do vidro foi mais pela comemoração dos jogadores ali no momento que os jogadores subiam as escadas, e aí muitos torcedores
ali naquele vidro de proteção, acabou trincando o vidro. Faltou educação. Agora, Também. Ali foi exatamente na parte das escadas do mas vidro. tem uma situação em que tem uma senhora sobre a cadeira em pé. E é proibido, lá está escrito, não pode ficar em pé nas cadeiras. Não E eu precisava nem imagino se escrever, o né? Vitória venceu o jogo. Se o Vitória perde o jogo. Não, foi essa euforia da torcida do Vitória que fez com que ele danificasse 17, parece, do Vitória e 2 do Bahia. 19 do Vitória. 19 do Vitória. Porque eles estavam eufóricos. E na hora da comemoração, do grito, subia, pulava, que não pode ser, minha gente. Agora porque- é sentado, cada um no seu quadrado. no seu quadrado. E a cadeira não incomoda quando você pular, porque ela tem aquele banco que vai E pra você- frente e vai pra você trás. dobra a cadeira pra se pular. você Não, ela automaticamente já dobra. se você achou que ela lhe incomodou na hora de você pular, você deixa ela recuar e aí você vai ter seu espaço para pular. É só uma questão de adaptação. Claro que faltou um pouco de educação das pessoas que fizeram, que quebraram, mas é questão de adaptação também. Você vai se adaptando, você vai sabendo que... não precisa nem escrever, mas você tem que saber que uma cadeira não é para você subir, ainda mais no estádio de futebol, que é uma cadeira que não é uma cadeira de ferro como se pode ter em sua casa, mas é questão de adaptação. Se a cadeira está lhe incomodando, você sai da cadeira, deixa ela recuar e você vai ter seu espaço para pular, fazer sua festa. Muito bem, agora vamos falar sobre a Libertadores da América. O Galo Mineiro já garante classificação. Você vai ver aí o jogo que deu a classificação Galo mesmo sem entrar em campo. O 0-0 entre o Sarsfield da Argentina e o Emelec do Equador. Tem as imagens aí? 0-0, o jogo também muito pegado. Para a gente já começar a falar aqui a respeito do Atlético Mineiro, né? Mesmo sem entrar em campo. Ontem o Atlético Mineiro garantiu a melhor campanha na fase de grupos da Taça Libertadores da América. Isso porque o Vélez empatou com o Emelec do Equador por 0-0 em jogo válido pelo grupo 4. Estacionou nos 13 pontos em 6 jogos. Os argentinos eram os únicos que poderiam tirar a ponta da equipe mineira nesta fase da competição. O Galo Mineiro já garantido, aí portanto em primeiro lugar geral na Libertadores América. Você vê as imagens aí, um jogo sofrido entre o Vélez e o Emelec, 0-0, um jogo aonde parece que está dando certo pro Galo. Exatamente, o Galo já tinha conseguido sua classificação antecipada ali com o seu grupo, tem 15 pontos e já estava classificado no grupo. A única dúvida a única dúvida do Atlético Mineiro é se ele seria primeiro geral entre todos os classificados. E aí, como o Vélez tinha 13 pontos, se ganhasse ia 16, acabou empatando, só vai a 14, então mesmo que o Atlético Mineiro perca seu jogo, que eu acho que não vai acontecer, ele fica com 15 e fica no primeiro colocado que mais teve pontos na Libertadores, e isso é vantagem. Tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais, a vantagem de jogar o segundo jogo na sua casa, isso tudo é vantagem. Eu acho que dá uma facilidade para o time do Atlético. Não, do São Paulo. Essa classificação imediata do Atlético pode ajudar o São Paulo. Porque o São Paulo vai jogar tudo contra o Atlético. E o Atlético não precisa de mais de nada porque já tem tudo. Muito bem. Agora vamos falar do Corinthians. Vamos ver o último jogo do Corinthians com o São José. Você vê as imagens aí, o Corinthians e São José, hoje às 22 horas no Pacaembu, jogo pela 6ª rodada. Partida marca o reencontro das duas equipes após a morte do garoto Kelvin, de 14 anos. O Timão já joga classificado, visando apenas a primeira colocação do grupo 5 da Libertadores. Você vai vendo esse jogo aí que foi lá na Bolívia, onde foi uma confusão danada, 1-1 o jogo. Agora, o Corinthians é mais time. Com certeza. O Corinthians é mais time e eu acho que... Assim, porque o Corinthians está praticamente garantido classificado. Ele agora está brigando, para você ver como a situação do Corinthians é boa, está brigando pela primeira colocação, não é nem brigar para se classificar. Já classificou. Está brigando para a primeira colocação. A equipe do Corinthians é uma equipe mais forte, como a gente estava falando nesses últimos dias. Não é aquela equipe que tem jogadores espetaculares que um passe e um drible decidam a partida, mas é uma equipe que tem um grupo, que esse grupo, um ajudando outros, deixa o grupo forte. É um time de operário. Com certeza. Difícil de vencer. Qualquer time que quiser vencer do Corinthians tem que lutar muito, além das suas forças, porque o Corinthians está muito bem. Esse conjunto parece que casou, né? Todo mundo casado bem, de Tite ao ponto esquerda, que normalmente é o Henrique.
Falando ainda da Libertadores da América, temos também Grêmio e Fluminense. Vamos ver a imagem do último jogo hoje, às 22 horas, a Arena do Grêmio, duelam na quinta rodada da Libertadores. No último jogo das equipes, o Grêmio bateu o Fluminense por 3-0 no Engenhão. Você viu os gols aí, viu? O vovô Zé Roberto, mas Zé Roberto é outro Zé Roberto. Hoje, o Fluminense é o segundo colocado do grupo 8 da Libertadores com 7 pontos e o Grêmio o terceiro com 6 pontos. Então, o terceiro contra o segundo. Jogo pesado, hein? Pesadíssimo. Na primeira partida entre os dois, o Grêmio deu um baile tático no Fluminense. O Fluminense até começou melhor essa partida aí no Engenhão, mas o Grêmio fez um gol logo no primeiro tempo e aí foi calmo pro segundo tempo e pronto. O segundo tempo foi todo do Grêmio. O Fluminense aí não conseguia fazer o gol, tentou pressão, mas sem qualidade no chute, porque estava todo mundo querendo fazer o gol e acabou que ninguém fez. E aí o Grêmio, um toque aqui, um toque ali, foi fazendo o segundo, fez o terceiro, e aí ele acabou neutralizando aqui o Fluminense. E o Fluminense não joga com o Fred, sua maior estrela, e o Grêmio completamente certo de que pode vencer, até porque ele joga completo, totalmente completo. Muito bem, agora vamos falar do Palmeiras, Libertadores da América, destaque aí, o Palmeiras entra em campo em jogo pela quinta rodada do Grupo 2 da Libertadores contra o Libertad. Vencendo, o Palmeiras assume a liderança e fica bem próximo na classificação, como são as coisas, né? Todos os ingressos já foram vendidos. Eu não sei dizer nada sobre o Palmeiras hoje, porque a gente vê um Palmeiras no Campeonato Paulista tomando sufoco, tomando goleada, e sem produzir nada, mas quando chega na Libertadores parece que veste aquela camisa Libertadores, incorpora e parece outra equipe, com os mesmos jogadores, mas parece que outra motivação. Claro que é uma motivação diferente, porque é um campeonato internacional, um campeonato que conta muito mais na carreira do jogador do que o Campeonato Paulista. E esse jogo o Palmeiras perdeu por 2-0. Mas eu não consigo dizer aqui se o Palmeiras vai jogar bem, vai jogar mal, porque o Palmeiras é um estilo de jogo a cada jogo. No último jogo do Palmeiras, que ele venceu, ele jogou com 8 reservas. 8 reservas. O que aconteceu? Os 8 reservas disseram, queremos ser titulares. E aí mostraram a torcida do Palmeiras que poderiam e queriam e conseguiram realmente fazer um bom jogo. Você vê que a gente já falava em alguns programas atrás que dificilmente o Palmeiras se classificaria. Se vencer hoje o Libertad, pode liderar o grupo dele e se classificar para a próxima fase da competição. Aí você vê um time crescendo. Como o Márcio Júnior falou, incógnita, né? O Palmeiras, às vezes, você pensa que hoje será noite, mas pode ser dia. Dia que parece ser noite e noite que parece ser dia. E é o espetáculo do futebol, né? Se o verde não amarelar, né? Agora o Palmeiras, além de ser espetáculo do futebol, essa questão que o Paulo falou que o futebol pode mudar a qualquer momento, mas o Palmeiras é um caso à parte. Parece que na Libertadores é outro Palmeiras. O jogador tá aqui, hoje é Libertadores, hoje vamos jogar bola. O Campeonato Paulista não vamos jogar tanto. É incógnito, o Campeonato Paulista do Palmeiras tá desastroso. Você, Mirassol, não tá bem. E aí chega na Libertadores, parece que cresce, vira um Real Madrid, joga bola, ganha na raça, com técnica, fazendo gols bonitos, jogadas bonitas, mas é totalmente incógnito. Convenhamos que no início foi um fiasco. A gente ouvia os números e não tinha como ter esperança. Só aquele torcedor mais aficionado que tinha esperança no Palmeiras virar. Agora, com os juros a favor, esperamos que ele continue assim. Que é pior, o Bahia ou o Palmeiras, hein? Esse formato é pior, Bahia ou Palmeiras? Pior? Sim. Rapaz, o Ibis. O Ibis é pior? Muito bem, vamos continuar no futebol sul-americano. Vamos falar da Sul-Americana Sub-17, onde o Brasil acabou vencendo a Bolívia. Vamos ver as imagens dos garotos do Brasil. A gente falou com o Carlos Amadeu nesse instante. A gente esqueceu até de falar com ele a respeito dessa questão dos jogadores do Vitória, do Bahia, que sempre estão sendo convocados para a seleção. Gols 3-1, a seleção brasileira venceu. Vamos ver aí os gols aí. E a gente falando a respeito disso, o desempenho dos meninos do Brasil nessa competição na Sul-Americana Sub-17. A gente tem as imagens aí para a gente poder aí, junto com o telespectador, acompanhar. O Brasil sofreu mais do que o esperado, mas ontem conseguiu mais uma vitória no Sul-Americano Sub-17. Jogo no estádio Malvinas, Argentinas, em Mendonça. A equipe comandada por Alexandre Galo bateu a Bolívia por 3-1 de virada, se isolando na liderança do grupo B, complicando
com as chances do rival, a Argentina. Desta forma, a equipe brasileira chega aos 7 pontos em 3 partidas, 2 à frente do vice-líder Uruguai. A classificação já estava garantida quando entrou em campo. A Bolívia, por sua vez, é a 5ª e última colocada, com 1 ponto em 3 confrontos. O time tem chances mínimas de avançar à próxima fase da competição. No segundo tempo, o Brasil balançou a rede, você viu os gols aí, Kennedy, Abner e Bochila. Já o responsável pelo gol de honra boliviano foi José Flores. Ainda no primeiro tempo, você vê aí os gols. Seleção brasileira sempre dá trabalho para a gente nessas competições, né? Vamos deixar um pouquinho dos gols aí, a gente vai falando aí, vendo o desempenho dos jogadores, né? A gente já viu o primeiro gol, o Brasil startando de 1-0, né? E de repente, o Brasil, o Alexandre Galo, foi para lá, a gente espera que tenha sorte o Galo, né? Eu acho que ele é um bom técnico, mas não tem sorte. Esse lugar, na verdade, era do Jorginho, né? Aí, de última hora, o Jorginho foi para a CBF, começou um monte de besteiras aí. O Bebeto, que hoje em dia é quem manda nisso, tirou o Jorginho e botou o Galo. E dá dando sorte. Esses jogadores que ele convocou, todos estão aí, golaço pela extrema, pela direita, pela esquerda, enfim, a seleção está bem, pelo menos até agora. O Galo, como o Paulo falou, é um bom técnico. Eu acho que ele não tem sorte. Mostrou que conhece, mas não dá sorte. O sempre acontece com o Galo que não dá sorte. O contrário, já que eu citei no Bahia, que é do Joel Santana hoje. Que pega um time muito ruim, mas dá uma sorte no nada. Joel já é o contrário. Mas eu sempre digo que o técnico é a cara do jogador e o jogador é a cara do time. Quando o Galo... Imagina o time que tem uma cara de Amaral, hein? Lindo, maravilhoso. Mas Paulo analisa o seguinte... Mas o Amaral é vencedor. Esses caras muito arrumadinhos, cabelinho arrumado, nunca dão certo. Então quer dizer que o Feliz é a cara de Sassá? Você vê o seguinte, o Vanderlei é elegante, mas nos bastidores, a conversa dele é outra. A conversa de Vanderlei é outra. Imagina o time com Vanderlei e Cristiano Ronaldo. Olha, se o Vanderlei tivesse ficado no Real Madrid na época que ele foi, técnico do Real Madrid, hoje ele estaria comandando o Cristiano Ronaldo, mas não chegou a ficar nem um ano no Real Madrid. Vamos falar em técnico, a gente não tem muitos técnicos brasileiros fazendo muito sucesso na Europa, né? Não tem. Difícil, a gente tem o Leonardo, que foi técnico do Milan, aí depois virou técnico da Inter de Milão, que ele passou muito tempo no Milan como dirigente, virou técnico. Mas hoje é executivo do PSG. E hoje ele é executivo do PSG, então abandonou assim, deixou de lado a carreira de técnico. Não foi nem tão ruim, ficou um bom tempo no Milan, chegou a ficar no Inter de Milão também, ganhou inclusive clássicos contra o Milan, e aí foi pro PSG e virou executivo. Aí a gente teve o Filipão, que passou muito tempo em Portugal, e aí é muito querido até hoje lá em Portugal, aí foi pro Chelsea. Do Chelsea não teve tanta... não foi tão querido no Chelsea como foi em Portugal, acabou voltando para o Brasil. E aí o Luxemburgo, que na época ele foi era o melhor técnico do Brasil, atuando aqui no Brasil, e aí foi contratado para dirigir o Real Madrid, ficou pouco tempo lá também, não deu certo. E isso prova que é diferente o estilo de jogo brasileiro e o estilo de jogo europeu. O único que conseguiu se dar bem foi o Filipão, que treinou muito a equipe de Portugal e foi pro Chelsea. No Chelsea não foi tão bem, rolou motim, os jogadores não gostavam do Filipão, e aí ele acabou ficando pouco tempo. E a mesma coisa o Luxemburgo. No Eu acho que não tem nenhum técnico de nome. Hoje não tem. Teria o Leonardo, se o Leonardo tivesse ainda na Europa, não. Não, tá no Japão, né? No Japão deve ter. Não. Na Europa eu não me recordo de nenhum. Nenhum. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ao break e volta daqui a pouquinho com um assunto interessante. Isso aconteceu com a gente, todas as emissoras de rádio sentiram isso na Arena Fonte Nova. E a FIFA já visualiza problemas de telecomunicação nos estádios brasileiros. A gente pode falar pela Arena Fonte Nova, a gente fez jogo lá no Bavi, a gente teve algumas dificuldades, pessoal da imprensa, o local faz muito calor, enfim, algumas áreas de sombra, mas o grande problema é a transmissão de dados, né, para as transmissões de rádio, de televisão e para o próprio torcedor que está no estádio. Por exemplo, foi dado para a gente lá uma senha do Wi-Fi, lá onde fica a imprensa, e para entrar o Wi-Fi foi complicado, a internet, mas esse é um assunto que a gente fala a respeito daqui a pouquinho, logo depois do comercial, e uma preocupante, principalmente para as emissoras que vêm de outros países para a transmissão aqui no Brasil. Instante só.
Restaurante Velas de Sá, o maior e mais variado buffet livre da cidade, também com comida quilo e à la carte, rodízio de pizza, com todos os sabores diariamente a partir das 6h30 da tarde. Ambiente climatizado, excelente localização, Jardim de Alá, em frente aos coqueiros, 3013-1004. O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar florestas. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você? Hotel Alamar, com vista à Praia dos Coqueiros, na Orla de Salvador. Toda estrutura para fazer da sua estadia um retorno garantido, com espaço único especialmente planejado e uma estrutura perfeita para o seu lazer, conforto e descanso. Auditório dentro de um ambiente climatizado e aconchegante, piscina, bar, restaurante e salão de beleza. Hotel Alamar, Avenida Otávio Mangabeira, Jardim de Alá, Salvador. Reservas 71 3017 6030. Hotel Alamar. De volta aqui com um assunto preocupante, viu? São previstos problemas de telecomunicação nos estádios da Copa da Confederação. Você vai ver as imagens agora de todos os estádios, viu? A partir do momento em que escolheu o Brasil como país sede para a Copa do Mundo de 2014, a FIFA passou a exigir um serviço exemplar nas telecomunicações nas cidades que sediarão a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Ciente da enorme demanda por conexão de dados por parte tanto dos torcedores quanto da mídia, a promessa do governo foi de que haveria oferta de serviços de internet móvel 4G a tempo para os eventos. No entanto, há pouco mais de 2 meses para a Copa das Confederações, tal oferta não é consistente nem mesmo para os clientes regulares das operadoras de telefonia móvel. Com a demora, a FIFA está preocupada com um possível blackout nas comunicações durante os eventos. A primeira licitação da frequência para os serviços em 4G aconteceu em meados do ano passado, com exigências para o funcionamento a partir de abril deste ano nas cidades sedes da Copa das Confederações. No entanto, as operadoras apontam a falta de regras claras gerais para a instalação das antenas como um dos principais problemas. O projeto destinado a essa regulamentação circula no Congresso desde o ano passado. Dentro dos estádios, as autoridades têm segurança de que não haverá problemas com a transmissão e o uso da tecnologia 4G. No entanto, o problema será o restante do atendimento para os demais usuários ou quem trabalha fora dessas áreas. Segundo fonte, as Forças Armadas já possuem antenas próprias, prevendo problemas com o tráfego de dados durante o evento. As Forças Armadas, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Na Arena Fonte Nova, a gente teve problema, porque davam a senha pra gente, a gente entrava e aí não conseguia conectar. Quando conseguia conectar, ficava 2 minutos, caía, tivemos problemas, algumas emissoras de rádio teve problema, televisão para transmissão, enfim, a gente ainda está naquela feira de crioulo doido. Para você ter uma noção, Paulo, questão de internet, o Brasil está na posição 164, eu falei 164 do ranking mundial de transferências pela internet, de dados, de velocidade. 164. Pra você ter uma noção, a Coreia do Sul tem 20 vezes, eu estou falando de média, e se falando de média pode ser um pouco maior e um pouco menor. Tem 20 vezes, a média de velocidade da internet na Coreia do Sul é 20 vezes maior do que a do Brasil. Olha, a despeito de ser uma das mais caras. E é uma das mais caras. Exatamente. O Brasil é uma das mais lentas. Jamais, segundo os dados, alguém pode chegar aqui com 100 megas, o que nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, usa-se até de maneira residencial. O menino usa lá. Eu acho difícil, viu, Paulo? Porque são fios, né, O 4G chegou agora no Brasil. Não são todos os operadores de telefonia celular que têm o 4G. Não são todos os aparelhos que pegam o 4G. E outra, o Brasil se limita aqui no máximo a 30 megas, 50 megas, se eu não me engano.
O máximo. O máximo que pode ter no Brasil hoje na internet é 50 megas. E segundo a Anatel... Uma empresa, Uma empresa e outra. E segundo a Anatel, a empresa que você contrata para lhe dar 50 megas, ela não tem por obrigação de lhe dar 50 megas. Se ela lhe der 40% do que ela está lhe oferecendo, ela está ok. Como é que pode estar ok se eu contrato 50 megas e a Anatel, que é quem regulamenta, diz para mim que se a empresa me oferecer apenas 40% desses 50 megas, eu não tenho direito de reclamar? Eu tô com um problema desse. Condições. Eu tô com um problema desse porque... Qualquer velocidade de internet é se tiver 40% do que foi oferecido, tá na regra, você não pode reclamar. Pois Como é que e pode? a gente fica lamentando. Vamos fazer o seguinte, você viu aí na nossa programação, a gente vai acompanhando aqui o jogo também, já está no finalzinho, né, do jogo entre o PSG e o Barcelona, mas vamos falar um pouquinho dos jogos que aconteceram ontem pela Liga dos Campeões. Você já vai acompanhando aí, já o jogador, quem gosta muito é o Márcio Júnior, né, o CR7 do Real, perdeu, mas avança na competição. Vamos ver aí, o craque português abre e define o placar em derrota dos merengues por 3-2. Aí você acompanha aí os gols. Ele realmente é um grande craque. Ele bateu um recorde com esses dois últimos gols que ele fez ontem pela Champions League, que ele foi o único jogador até hoje. Sneijder, Drogba marcaram pro Galatasaray. E Cristiano Ronaldo foi o único jogador da história do Real Madrid até hoje que conseguiu marcar 11 gols na Champions League. Ou seja, ele é artilheiro da Champions League com 11 e nenhum outro jogador do Real Madrid conseguiu um dia marcar 11 gols na Champions League. Ele é o primeiro. Você está vendo aí as imagens mas quando a gente assiste esses jogos, dá vontade de ficar vendo. E o golaço do Drogba, de calcanhar. É outro também que se destaca muito, né? Na seleção, a seleção dele é ruim pra caramba. Na seleção dele tem o Eboe, tem o outro companheiro dele que eu acabei esquecendo o nome, que jogou com ele no Chelsea. E só. Não tem muitas estrelas. O resto é Paulo Silva e Lula Pereira. A mesma coisa acontece com Portugal. Tem Cristiano Ronaldo, que sempre fica figurando entre os melhores do mundo. Já foi eleito o melhor do mundo, aí tem 4 anos consecutivos que é o segundo melhor. E também só tem ele. Aí tem quem? Tem o Nani, tem o Boa Morte, que é um volante fraco. Aquele lateral esquerdo é fraquinho. Mas vamos lá, vamos adiantar que ainda tem Copa do Brasil, Vitória que estreia hoje, mas vemos o gol do brasileiro Felipe Santana, do Borussia. Vamos lá, acompanhando aí, a gente já dando sequência, já está no tempo aqui, já estão falando ali com a gente, já está na hora de acabar. O zagueiro brasileiro vira herói e classifica o Borussia nos acréscimos. Felipe Santana, impedido, aliás, os 2 gols foram totalmente impedido. Ele fez um pra lá, um pra cá. Sobre o Málaga aos 48 do segundo tempo, após reação espetacular nos últimos minutos. O Borussia perdia o jogo por 2-1 até os 46 do segundo tempo, quando em reação espetacular empatou aos 46 e virou aos 48. Imagine, 2 minutos, hein? Aí o outro time ficou no quase, né? Ficou no quase. Ficou realmente tão quase. O Borussia que tem sido a grande sensação da Alemanha e da Europa também, porque do nada, literalmente do nada, é claro, do nada pra mim que tô fora, mas deve ter acontecido um planejamento, o Borussia tá crescendo assim, mas pra quem tá de fora, do nada, o Borussia começou a ganhar de todo mundo. De uma temporada e meia pra cá, o Borussia tá ganhando de todo mundo. E deu mais sorte que o Bayern, né? É o líder do campeonato alemão. O Málaga tava dando 2-1, e aí aos 46 do segundo tempo, o Borussia empatou. Ainda assim, não se classificava. Com esses 2-2, a classificação ainda era do Málaga. E aos 49, o zagueiro brasileiro foi lá, fez o gol e pronto, explodiu. Muito bem, você viu os gols aí, portanto, tem quantos minutos? Aí a placa já subiu aqui, a gente tem pouco tempo. Você acompanha aí os últimos gols, que a gente agora vai falar do Sport Clube Bahia. Vamos falar sobre a chegada de Joel Santana e a indignação da Bamor, que acabou aí protestando. A gente vai ver aí as imagens sobre o Sport Clube Bahia. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Vitória também, o Bahia que estreia amanhã e o Vitória hoje, mas a Bamor não gostou da vinda de Joel, disse que chega de Joel, e a gente vai ver aí, portanto, o protesto da torcida organizada do Bahia. Olha aí as informações, você está vendo aí, ó, a contratação do treinador Joel Santana, pelo visto, não desagradou apenas os torcedores e membros da imprensa. A torcida, você vê aí, você lendo aí, dá pra ler? Dá pra acompanhar aí, gente? Dá, né? Dá pra ler direitinho o que é que o torcedor do Bahia
colocou em nota oficial, através do site da torcida, a diretoria da Bamor se posicionou contra a contratação, portanto, do papai Joel Santana pela segunda vez e lembrou quando o treinador trocou o tricolor baiano pelo Flamengo. Agora sim, se Joel Santana ganhar o campeonato baiano, acabou. Isso vai ser esquecido. Agora, é um técnico que pega time fraco e consegue tirar ali de pedra. Eu li essa nota que a Bamor publicou e a principal reivindicação da Bamor foi a seguinte, a questão lá do Sardinha, que foi... Eu não achei. Tá todo mundo acreditando ao Joel Santana. Quem viu a matéria, ele foi. não A principal reivindicação, sem falar dessa Sardinha, foi a questão de que o Joel Santana firmou um contrato com o Bahia no início do ano passado e foi aparecer o primeiro contato do Flamengo, ele foi embora. Então, diz aí na nota que o Bahia poderá ser deixado de mão, palavras de quem escreveu a nota, a direção do Bamor, poderá ser deixado de mão novamente pelo Joel Santana. Mas qualquer técnico pode fazer isso. Sim, mas o que a Bamor fala, Paulo, é a falta de comprometimento. Exatamente. Que o Joel não tem com os clubes. Foram contratados jogadores a pedido de Joel Santana e no primeiro contato que ele teve do Flamengo, ele foi embora. Então a reivindicação é essa. Agora, Joel, desses jogadores, 30 jogadores, pelo menos 20 ele conhece. Isso acaba facilitando? Sim, um pouco. Inclusive, ele não vai chegar fora de órbita, não. Inclusive, ele já fez uma mini revolução. Ele já botou o Souza no lugar do Michael Jackson, já tirou o Lomba. Lomba nem relacionado foi. Mas Lomba tá machucado. Também, machucado, quer dizer... A principal foi o Souza, que ele gosta muito do Souza, inclusive ele deu entrevista lá que chegou, dizendo que o Souza... Foi ele ou foi Barroca? Mas foi Barroca com o pitaco do Joel Santana. Já? Acredito que sim, porque ele já chegou dando entrevista dizendo que Souza é uma coisa que ele gostava muito, que queria conversar com o Souza para saber o que tinha acontecido. Também. O Toró, inclusive, foi relacionado. Zé Roberto também. Zé Roberto, Toró, os meninos da base sumiram. Marquinhos. Todos. Gabriel, o Matheus sumiu, que é o atacante. O Talisca sumiu. O Ítalo Melo sumiu. E todos da base que estavam figurando entrava, principalmente o Talisca, que sempre entrava nos jogos, foi tirado. Olha, eu acho o seguinte, que nesse momento em que o Bahia precisa de força e experiência, seria o caso de colocar todos esses titulares. Esses titulares, né? Esses jogadores de nome e que não estão jogando. Eu acho que por aí. Pelo menos no banco. Aí cabe agora ao desempenho de amanhã para se ratificar ou não a situação do Bahia. O Bahia que está em Fortaleza, treinando lá no clube do Fortaleza. O Bahia está lá treinando e viaja amanhã para enfrentar a equipe do Maranhão. Agora vamos falar do Vitória que pega o misto. Vitória já preparado. Hoje às 22 horas tem Copa do Brasil para o Vitória. Dá para saborear esse misto? Tem que saborear. Vitória não dá para saborear, tem que saborear. É muito mais time que o misto. Vou dizer aqui. Sabe que é o técnico do misto? Cláudio Adão. Merece muito respeito o Cláudio Adão. E o principal jogador é o filho dele. Ai, que beleza. Agora, eu ouvia hoje Jorge Catugi na Rádio Cristal, meio-dia, ele disse o seguinte, que o Vitória vai ter mais trabalho porque o campo do... Choveu lá. Né? O campo é ruim. O campo vai ser ruim pros dois. E o Bahia vai... O campo é ruim, mas o Vitória tem que suprir isso com uma qualidade técnica que é superior. E que o Bahia pegaria um jogo melhor, porque o campo do Maranhão é bem melhor o gramado do que o jogo do Vitória. Você acha que isso influencia realmente? Eu acho sim. O time técnico no Vitória, para você que viu as imagens, eu vou fazer esse jogo pela Rádio CBN, né? Contra a equipe do misto, né? O estádio Presidente Vargas, é isso mesmo? Presidente Dutra, o jogo hoje às 10 da noite. Influencia, o Vitória vai ter que abusar de jogadas aéreas. Com certeza, porque quando o gramado é ruim, a bola não corre. O jogador do Vitória, que exemplo, jogou o último jogo na Arena Fonte Nova. O gramado perfeito, gramado inclusive baixinho, a bola corre mais ainda. Aí você vai para um Presidente Dutra, que o gramado é todo desnivelado. Renato Tajá não joga, quem vota? Eu colocaria... Marquinhos, já está definido. Bom aqui, né? E o problema do Michel, se não jogar também, você colocaria aqui? Michel é o Magal. Sem dúvida. O Caio Júnior ainda está meio que nessa dúvida. Se ele coloca o Magal, se ele coloca
escudeiro para fazer esse papel também. Eu colocaria Magal. Vitória e Misto já se enfrentaram 3 vezes. Uma vitória para cada lado e um empate. E hoje a gente pode tirar o Noves fora dessa partida. Vitória é muito mais time e a gente espera que Vitória faça valer, porque, para não dizer o que aconteceu na Arena Fonte Nova, foi um acidente. Com certeza. Porque se o Vitória hoje não comer esse misto, ele não pode virar hambúrguer. Não foi acidente o jogo do Bahia e Vitória. Acidente para mim foi o placar. O Vitória é mas muito o Vitória mais mereceu time, vitória. muito mais tático, muito mais qualificado que o Bahia. Então a gente fica na expectativa desse grande jogo. O Vitória tem time para já matar logo lá, assim como o Bahia. O Bahia está meio triste ou não. A gente sempre sabe que vem quando chega o novo técnico, os caras se desdobram, todo mundo... Mas aí é que tá, o novo técnico, eu ia falar isso, mas como a gente entrou no Vitória, eu não acabei citando. Toda vez que chega um novo técnico, os jogadores jogam muito, que tem que mostrar serviço para o novo técnico. Mas como esse novo técnico já é conhecido de muitos, não necessariamente o cara não precisa jogar muito, porque ele já é conhecido do técnico. Muito bem. Boa tarde, portanto aí uma boa sorte para o Esporte Clube Vitória e o Bahia, que joga amanhã pela Copa do Brasil. Estaremos de volta na sexta-feira. Obrigado, Lula. Obrigado, Márcio Júnior. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Paulo, até sexta, se Deus quiser. Sexta-feira estaremos de volta aqui no Canal 9. Um abraço. Tchau, tchau, galera.